Então, agora vamos dar início à nossa terceira aula do bloco de fisiologia celular. Essa figura, ela já ilustra informações que a gente já falou previamente nas aulas anteriores, onde a concentração de íons no fluido extracelular, né, aqui está como plasma, mas é muito parecido com o fluido extracelular, é diferente da concentração iônica do citoplasma da célula, dentro da célula. E as alterações mais marcantes é que na porção, no líquido extracelular, a concentração de sódio ela é maior, e de cloreto, né, como um ânion, enquanto que o principal cátion do fluido intracelular é o potássio. Qual a implicação disso, né? Então, assim, a gente já viu um pouco como que isso é gerado, né, mas vamos agora tentar entender como que essas alterações iônicas podem causar alterações de outra sorte na célula, como, por exemplo, alterações elétricas. Então, uma questão extremamente importante, e essa aqui a gente entra num ponto complexo da nossa parte, no nosso bloco, é tentar entender como que as células mantêm uma diferença de potencial elétrico através da membrana. Ou seja, existe uma espécie de corrente elétrica que flui pela membrana celular, causando uma diferença nesse potencial elétrico. E como que você faz isso? Se você colocar um eletrodo capaz de registrar essa corrente elétrica na parte de dentro da célula e na parte de fora, a gente percebe que existe uma diferença nesse potencial elétrico, sendo que o interior da célula é mais negativo em relação ao exterior, e isso a gente já mencionou previamente. E por que é importante que essa alteração, nessa diferença no potencial elétrico exista? Então, uma das implicações é que isso ajuda a manter esse gradiente eletroquímico do sódio. Então, quando o sódio, canais de sódio são abertos, o sódio ele tende a entrar dentro da célula justamente por essa diferença de gradiente de concentração, ou seja, uma vez que você tem uma concentração de sódio maior fora da célula do que dentro, pelo gradiente de difusão de concentração eletroquímico, o sódio tende a entrar. Mas uma vez que o interior da célula também é carregado mais negativamente em relação ao exterior, o sódio, como um íon com carga positiva, ele também ele é atraído por íons com carga oposta. Então, essa diferença elétrica é uma outra força que favorece a entrada do sódio. Então, em resumo, o sódio, né, quando canais de sódio na membrana celular são abertos, o sódio ele tende a entrar dentro da célula, na realidade, por duas razões. A primeira é essa diferença do gradiente de concentração. A outra, que é essa informação nova que eu trago para vocês, é que uma vez que o interior da célula, da membrana, né, a parte interna da membrana, tem uma concentração maior de cargas negativas, o sódio ele também busca um equilíbrio elétrico, né, indo em direção a um local onde você tem cargas opostas. Além disso, a mesma coisa acontece com outro íon, que é o cálcio. Então, como o interior da célula, da membrana, é negativo em relação à porção externa da membrana, o cálcio, ele também, quando canais de cálcio são abertos, eles tendem a fluir para dentro da célula. E o cálcio, como um segundo mensageiro celular, isso a gente vai ver até o final da aula de hoje, ele acaba exercendo papéis, essa força de entrada eletroquímica acaba sendo muito importante para justamente favorecer a rápida entrada desse íon na célula. E, finalmente, uma diferença no potencial elétrico da célula permite que a célula tenha uma excitabilidade celular. E, de novo, ao longo da aula de hoje a gente vai entender melhor isso, mas eu já posso adiantar alguma coisa para vocês. Então, existem canais iônicos que são responsivos a alterações nesse potencial elétrico da membrana. Então, toda vez que o potencial elétrico da membrana sofre uma alteração significativa,
determinados canais iônicos respondem a essa alteração, permitindo a entrada de íons específicos. E isso causa um efeito. E é aí que a gente entende essa excitabilidade celular. Em geral, quando a célula recebe cargas positivas, ela tende a aumentar a sua atividade. Isso depende de célula para célula. O que é aumentar a atividade celular para uma célula muscular? Ela contrair. O que é aumentar a excitabilidade para uma célula neural? Ela disparar potenciais de ação que vão culminar na liberação de mensageiros químicos dos neurotransmissores. O que é o aumento da excitabilidade de uma célula endócrina? Ela secreta mais daquele fator endócrino, daquele hormônio, para fora. Enfim, cada célula responde de uma forma diferente a essa variação na excitabilidade, mas em todas existe um fator universal, é que, em geral, o aumento da atividade celular ela ocorre justamente quando ocorre uma alteração no potencial elétrico, em geral, um aumento da presença de cargas positivas no interior da membrana, conforme a gente vai descrever mais a seguir. Então vamos lá. Como que essa diferença no potencial elétrico da membrana ela é produzida? Um dos fatores que contribuem para a produção dessa diferença elétrica, a gente pode notar aqui, ó, a porção extracelular, onde nós observamos um predomínio de cargas carregadas positivamente, e na porção intracelular, onde ocorre um predomínio de cargas negativas. Esse é o potencial elétrico da membrana. Então, quem contribui para a geração desse potencial elétrico na membrana? Uma proteína que contribui para isso é a bomba sódio-potássio ATPase. Ela é eletrogênica, uma vez que ela joga para fora 3 íons com carga positiva, 3 sódios, e no lugar faz a captação de 2 íons de carga positiva ao potássio. Ou seja, cada vez que essa bomba faz essa troca, ela gera uma espécie de um déficit de uma carga positiva, sempre esse déficit acontecendo no lado interno da membrana e, portanto, contribuindo com uma diferença elétrica negativa na porção interna da nossa membrana celular. Ela não é o único fator eletrogênico que atua sobre a célula. Outros fatores eletrogênicos também atuam. Por exemplo, a bomba cálcio, a ATPase. Essa bomba, ela pega o cálcio e joga ou para fora das nossas células ou para dentro de organelas, como o retículo endoplasmático. E isso deixa não só uma baixa concentração de cálcio no citossol, mas também ela está tirando um íon com carga positiva. Então, quando ela tira um íon com carga positiva, ela também está contribuindo para manter digamos assim, uma maior negatividade na porção interna da membrana em relação à porção externa. Finalmente, existe o chamado fenômeno de Donham, que é, na realidade, produzido por moléculas, normalmente são proteínas ou ácidos, que eles são impermeáveis na membrana, e esses ácidos e proteínas têm cargas negativas. Deixa eu explicar melhor esse fenômeno de Donham aqui no esquema. Então notem, de novo, a gente vai ver muitas vezes isso. Uma porção extracelular, e esse é o citossol, a parte intracelular da nossa célula. Membrana plasmática, bicamada fosfolipídica. A membrana tem canais, então esses íons eles fluem entre os canais, né? Alguns canais estão em maior concentração do que outros, e isso determina, vamos dizer, essa condutância entre um íon e outro. Mas o fato é que, enquanto os íons têm uma certa permeabilidade pela membrana, pela existência desses canais iônicos, essas proteínas ou ácidos carregados negativamente, eles não têm o mesmo grau de permeabilidade na nossa membrana. E isso faz com que essas muitas proteínas presentes próximas à nossa membrana gerem um campo eletromagnético que vai atrair cargas cargas opostas. Então, não só dentro da própria célula você vai ter
essas cargas, esses íons com cargas opostas, sendo atraídos por essas proteínas presentes na nossa membrana, mas como a espessura da bicamada fosfolipídica ela é muito fininha, basicamente esse campo eletromagnético gerado por essa proteína, por esse ácido, consegue influenciar o que acontece na porção externa, bem adjacente, não aqui no fundo, mas aqui muito próximo da membrana. Então, o que esse fenômeno de dano mostra é que essas proteínas, esses ácidos acoplados à membrana, e notem, gente, eu queria que vocês lembrassem, a gente falou de várias proteínas associadas à membrana. Por exemplo, eu falei de proteínas acopladas a receptores acoplados à proteína G. Então, a proteína G é uma proteína de membrana. A proteína G sempre age sobre enzimas que ficam localizados na membrana. Então, sempre vai existir uma grande quantidade de proteínas na membrana. É uma característica. São proteínas que exercem papéis como, por exemplo, sinalização intracelular e tudo mais. Então, sempre vai existir proteínas associadas à membrana. E a presença dessas proteínas gera esse efeito, esse fenômeno, que atrai esses íons com carga positiva localizados na porção externa e gerando aquilo que a gente viu aqui, ó. Você tem um predomínio de substâncias com carga positiva, normalmente são sódio, e na porção interna da membrana você tem, por exemplo, proteínas ou ácidos carregados negativamente, também contribuindo com essa diferença. Tá? Então isso é uma coisa muito importante que a gente saiba, e essa diferença entre a presença de cargas positivas e negativas acaba sendo relevante. Por quê? Eu queria que vocês pensassem aqui nesse esquema que eu estou exemplificando, nessa figura. Em roxo aqui a gente está vendo um canal de potássio. Então, é um canal iônico específico para o potássio, e esse potássio, qual é a tendência dele? Não é sair da célula? Ah, professor, por que o potássio quer sair da célula? Olha aqui, gente. O potássio quer sair da célula porque a concentração de potássio é muito maior no interior do que na porção externa. A gente já falou isso e, por exemplo, passei aqui, e aqui a gente consegue ver isso. Desculpa, pessoal, aqui está errado. É potássio com carga positiva. Por algum motivo está negativo aqui. Então, esse potássio, ele tende a sair por um gradiente químico de concentração. A gente já falou isso na segunda aula, por difusão. Tá? E aí, mas notem que quando o potássio sai, o que ele vai encontrar logo aqui próximo à membrana? Predominantemente íons com carga positiva, porque os sódios estão não é apenas aqui próximo à membrana, eles também estão dissolvidos em todo fluido extracelular. Mas próximo da membrana tem uma quantidade mais enriquecida de sódio pelo fenômeno de Dannon aqui. E aí, quando o sódio vem para cá, ao mesmo tempo em que a força difusional diz que a tendência do potássio é sair da célula, na hora que ele se depara com esse monte de carga positiva aqui, as cargas do mesmo, vamos dizer, íons com as mesmas cargas, um repele a outra. Então, a alta quantidade de cargas positivas próximas à membrana na porção extracelular tende a repelir o cálcio. Então, veja, o que eu quero já mostrar para vocês é algo extremamente importante para a gente entender a aula de hoje, que é digamos assim, um confronto entre diferentes forças físicas químicas. Você tem a força do gradiente difusional, que é dado pelas diferenças nas concentrações iônicas de um lado para o outro, mas você também tem um gradiente elétrico, em que normalmente o íon quer fluir na direção de um local onde exista mais cargas no sentido oposto. Então, a grande presença de sódio aqui na parte externa da membrana repele o potássio.
por conta justamente dessa questão elétrica. Então, em termos de gradiente elétrico, o potássio não sairia da célula. Em termos de gradiente químico de concentração, o potássio sairia com muita facilidade da célula, já que tem muito mais potássio dentro do que fora. E esta briga, digamos assim, entre essas duas forças químicas acaba sendo extremamente relevante para determinar a rapidez ou o fluxo iônico que acontece nas nossas membranas. Portanto, os íons fluem numa direção a outra não apenas pelo gradiente de concentração, mas também pelo gradiente elétrico. E agora, não está ilustrado aqui, mas eu queria que vocês imaginassem o seguinte: se aqui embaixo nós colocássemos um canal de sódio, tá? O sódio tenderia a ir em que direção? Ele entra ou ele sai na célula? Ele tende a entrar na célula, a gente já falou isso. Por que o sódio tende a entrar dentro da célula? Porque a concentração de sódio no fluido extracelular é muito maior do que no fluido intracelular. Então agora, pelo gradiente difusional, ele tende a entrar. E pelo gradiente elétrico, o sódio quer entrar ou sair? Ele também quer entrar, porque como o interior da membrana é carregado negativamente, isso também é uma outra força elétrica, no caso, que contribui para o sódio entrar. Então veja que interessante, né? O sódio ele tem muita força para entrar, ele entra com muita rapidez na célula por duas razões. Não só pelo gradiente de concentração, também pelo potencial elétrico que favorece a entrada do sódio aqui dentro. Então, continuando a falar um pouco sobre esse gradiente elétrico, basicamente, justamente por essa diferença de carga entre a porção interna e a porção externa da membrana, a membrana celular ela acaba agindo, né? Ela se comporta como um capacitor, ou seja, ela está armazenando uma certa quantidade de cargas, e essas cargas, elas, uma vez que canais iônicos são abertos, essas cargas podem fluir numa direção ou outra, e de novo, o que te determina o fluxo? A diferença de concentração, mas a diferença elétrica também. A maioria das células, veja, aqui a gente está falando de uma forma geral, cada célula é de um jeito, e cada célula, dependendo do tecido, de um jeito. Se você registrar um neurônio, os neurônios eles apresentam potenciais de membrana um pouco diferentes, mas a gente costuma pôr algo em torno médio entre menos 65 e menos 70 milivolts de diferença elétrica entre a porção externa e a porção interna. Então, é uma convenção que a parte interna da membrana ela tem uma voltagem negativa em relação à porção externa, justamente porque você tem esses fatores eletrogênicos e o acúmulo de íons carregados negativamente na porção interna da membrana em relação à porção externa. Então, gente, vamos lá, né? Eu quero revisar, porque esse é um conceito difícil, a gente vai repetir algumas vezes, até que a gente firme bem essa informação na nossa cabeça. Então, a gente já mencionou previamente que existe uma força de difusão que, baseado no gradiente de concentração, um determinado íon, mas uma substância qualquer, tende a fluir do local onde ela está mais concentrada para o local onde ela está menos concentrada, tá? Então, esse é um gradiente de concentração, a força difusional. E aí que tá, né? Eu já mencionei para vocês que aí agora a gente pode defrontar, desculpem, a força difusional com a força elétrica. Então, de novo, agora vamos pegar a seguinte situação. Nós também temos o compartimento 1, né, e o compartimento 2. Existe essa barreira semipermeável separando os compartimentos, e essa barreira ela impede que os íons carregados negativamente fluam para o compartimento 2. Ela permite apenas que os íons carregados positivamente fluam. Então, é uma barreira seletiva que permite apenas a passagem de
cátions. Então, quando essa barreira, quando começa esse processo, qual é a tendência, então, desse íon carregado positivamente? A gente pode imaginar que ele pode ser o sódio. É ir em direção ao compartimento 2. Por quê, gente? Por que ele vai para o compartimento 2? Muito simples, porque ele está em alta concentração no compartimento 1 e pela força difusional, para buscar um equilíbrio de concentração dessa substância entre os dois compartimentos, ele tende a ir em direção ao compartimento 2. Só que vai chegar uma hora que isso vai atingir um equilíbrio. E esse movimento dessas substâncias, embora esses íons podem estar fluindo da esquerda para a direita e vice-versa, e da direita para a esquerda, se atinge o equilíbrio e não vai mudar mais a concentração desse íon carregado positivamente de um lado para o outro. E aí, quando a gente vê este equilíbrio, eu queria te chamar a atenção para notar que o compartimento 1 ainda continua apresentando uma concentração maior desses íons carregados positivamente em relação ao compartimento 2. E a pergunta é, por que não se atinge o equilíbrio, a mesma concentração, tal como no exemplo anterior, né? Onde os dois compartimentos, se você dá tempo suficiente, vão passar a ter a mesma concentração dessa substância. Por que agora, neste caso, o compartimento 2 nunca vai ter a mesma concentração do íon carregado positivamente em relação ao compartimento 1? A razão é, de novo, aqui tem de se levar em consideração não apenas a força difusional, como também a força elétrica. E aí, como existem íons carregados negativamente no compartimento 1, e esta barreira não permite a passagem desses íons negativos, o que acontece é que, por um gradiente difusional de concentração, o íon carregado positivamente tende a vir para cá. Mas isso causa um gradiente elétrico. Aqui, veja que interessante, não existia diferença elétrica. Olha o potencial elétrico de um compartimento para outro. Era zero. Tá? Então havia equilíbrio. Aqui não tinha cargas nenhumas e aqui as cargas positivas e negativas estavam em equilíbrio. Na hora que os íons positivos começam a fluir para o compartimento 2, apesar da diferença de concentração diminuir, olha só, ela diminuiu, por outro lado, o que se aumentou foi o potencial elétrico da membrana. Então é assim que esse potencial de elétrico acaba sendo gerado, porque você tem íons que, por um gradiente de concentração, eles tendem a fluir numa determinada direção. Mas quando eles fazem isso, eles causam desequilíbrio elétrico, tal como a gente está exemplificando aqui. Então, quando a força desse gradiente difusional se equilibra com o potencial elétrico, né? Essa troca, ela atinge um equilíbrio. Então, vocês vão escutar, quando vocês forem ler em livros ou quando vocês forem procurar na internet, vocês vão escutar sobre um princípio chamado potencial de Nernst. Então, o potencial de Nernst, ele justamente diz que o equilíbrio entre o fluxo de um determinado íon entre um compartimento e outro, ele é atingido quando se leva em consideração não apenas a força difusional, como também a força elétrica. E o que é interessante é que cada íon tem o seu equilíbrio difusional diferente. Tá? Então, alguns íons têm um determinado equilíbrio que são bem diferentes dos outros. Eu vou pular um pouquinho aqui, ó, eu vou ficar na primeira afirmação e eu vou explicar por que cada íon tem um equilíbrio eletrodifussional diferente. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do sódio. Então, o sódio ele está muito mais concentrado fora da célula do que dentro. A gente já falou isso várias vezes. Pelo gradiente difusional, o sódio gosta de entrar na célula.
porque ele está menos concentrado, a 10 de concentração contra 140. Então, pelo gradiente de difusional, ele tende a entrar. Só que o que acontece? No que o sódio começa a entrar dentro da sua célula, esse fluxo de sódio entrando gera uma corrente elétrica positiva e a presença desses íons no interior da sua célula acaba repelindo que novos sódios, novos íons carregados positivamente, fluam para dentro. E essa equação do chamado potencial de Nash calcula em qual voltagem, em qual potencial, né, elétrico, esse equilíbrio ele é atingido. E no caso do sódio, esse equilíbrio ele é atingido em aproximadamente 68 milivolts positivos. O que isso quer dizer? Que quando o fluxo de sódio para dentro da célula for tal que vai gerar essa corrente elétrica de 68 milivolts, note, por que gera um fluxo elétrico? Porque um determinado canal aqui está aberto e a tendência do sódio é entrar para a célula. Como ele tem cargas positivas, imagina que esse fluxo é contínuo, o sódio entra, aí o outro entra, aí o outro entra, aí o outro entra, e assim por diante. Neste local da membrana, neste lugar, veja, isso é muito importante, isso não vai acontecer na célula como um todo, mas neste local da membrana, o que acontece é que esse fluxo contínuo de íons com carga positiva produz uma corrente elétrica positiva, porque a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de cargas positivas, de elétrons, por exemplo, com carga positiva. Então, esse fluxo contínuo de sódio entrando, ele pode chegar até menos 68 milivolts. E na hora que esse fluxo elétrico de entrada do sódio atinge 68 milivolts, o que acontece? A quantidade de sódio que entra por esse canal se equilibra com a quantidade de sódio que sai pelo canal. Opa, pera lá. Então, quando um canal de um íon é aberto, ele pode... Não quer dizer que sempre o íon vai ter uma única direção. Ele pode tanto entrar quanto sair. No caso normal, o sódio tende a entrar em maior quantidade do que sai. Não quer dizer que não sai nenhum, ele sai, só que entra muito mais do que sai. Quando esse equilíbrio ele é atingido, ou seja, quando o fluxo de sódio atinge o equilíbrio, atinge o valor de menos 68 milivolts, é aí que o fluxo entra em equilíbrio. Não vai aumentar mais a entrada de sódio, ele se equilibra nesse... Por quê? Porque a força difusional de entrada, ela se equilibra com a diferença no potencial de elétrico que se tornou positivo. Normalmente nas células é negativo, e quando você tem uma permeabilidade grande ao sódio dentro da célula, esse potencial se torna positivo. E vejam, gente, essa, como eu falei, é uma aula complexa, a gente vai ter várias partes dessa aula, e eu quero que vocês já entendam que existem situações fisiológicas em que uma grande quantidade de canais de sódio se abrem dentro da célula, na membrana da célula, e quando essa grande quantidade de canais se abre, o que acontece é que o potencial elétrico da célula, voltando aqui, que costuma ser negativo no seu interior, passa a ficar por uma fração de tempo positiva, porque justamente o sódio está entrando e isso inverte a corrente, ela fica positiva. E por isso que nessas situações de inversão da polaridade da célula, essas situações elas são muito particulares. Num neurônio, isso gera um fenômeno chamado potencial de ação. Em uma célula muscular, isso gera a contração muscular e tudo mais. Então, essa inversão de polaridade, ela acontece com um alto fluxo de sódio, né? E por que o potencial se inverte? Porque
o potencial de membrana fica mais próximo ao equilíbrio do potencial de sódio. Isso não acontece em repouso. Numa situação de repouso, o potencial de elétrico da membrana é negativo, porque pouco sódio entra dentro da célula. Então vamos lá. Numa situação de repouso é mais parecido com essa outra situação. O que prevalece não são os canais de sódio, mas são os canais de potássio. São eles que estão presentes numa situação de repouso. Então, quando você tem um canal de potássio, qual é a tendência do potássio? Sair da célula. E na hora que ele sai da célula, ele sai justamente pelo gradiente difusional. Só que na hora que ele começa a sair, a célula começa a perder cargas, certo? Porque quando um íon positivo sai, a célula está perdendo carga. Então, se gera uma corrente elétrica no sentido oposto, deixando o interior da célula mais negativo. Então, qual é o potencial de equilíbrio do íon potássio? Ele é menos 85 milivolts. Por que ele é negativo? Porque quando a célula atinge menos 85 milivolts de potencial de membrana, significa que o potássio não quer mais sair. Na verdade, ele atinge o equilíbrio, não é que ele não quer mais sair. A quantidade de potássios que sai é equivalente à quantidade de potássios que entra. Porque o potássio ele quer sair porque a diferença de concentração diz que o potássio tem que ir para fora, porque ele vai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Só que, por outro lado, o potássio quer entrar. Por quê? Porque o potencial elétrico está negativo aqui. Então, sendo um íon com carga positiva, ele é atraído para um local onde tem cargas opostas. Então, olha que coisa interessante. Na hora que o íon começa a fluir numa direção, naturalmente isso gera uma força elétrica oposta, que vai chegar uma hora que se opõe à saída desse íon, ou, no caso, à entrada do íon. A mesma coisa aconteceu com o sódio. Então, na hora que você está entrando sódio, vai chegar uma hora que, embora o gradiente de concentração diz que o sódio deva entrar, o gradiente elétrico diz que ele não entra, porque justamente a questão, o gradiente elétrico repele, né, a entrada do sódio, atingindo esse equilíbrio. Então, cada íon tem o seu potencial de equilíbrio, tá? Como eu já mencionei antes, e esse potencial de equilíbrio é interessante que, dependendo do estado fisiológico da célula, o potencial de membrana da célula, ele acaba sendo mais parecido com o potencial de equilíbrio de determinado íon. E isso é dado, olha só, gente, isso aqui talvez uma das coisas mais importantes que eu vou falar, pela condutância iônica na membrana por aquele determinado íon. Então veja só, a gente sabe que existem proteínas na membrana que permitem a passagem dos íons, só que esses canais eles podem estar abertos ou não. Então, na hora que você tem a abertura de determinados canais, você aumenta a permeabilidade da membrana naquele canal. Ou seja, isso é um aumento da condutância. Ou seja, você favorece a geração de uma corrente elétrica. Por quê? Porque você tem favorecendo um fluxo iônico, ou seja, de um íon com carga que vai ou para fora ou para dentro. Então, a alteração elétrica na membrana da célula ocorre quando acontece uma mudança na permeabilidade de íons. E, evidentemente, o potencial de membrana ele é determinado pelo equilíbrio dos vários íons. Mas pode ser que em determinadas situações fisiológicas, um determinado íon prevalece sobre os outros. E quais são essas situações? Basicamente, são essas duas. Aqui em azul, quantos canais de potássio estão abertos. E numa situação de repouso da célula, por que eu digo de repouso? Uma situação basal em que a célula ela não foi estimulada. Então, quando a célula está lá de boa, tranquilinha, sem nenhum tipo de estímulo, o que prevalece na membrana da célula são os canais de potássio.
existem, sei lá, 10 vezes mais canais de potássio abertos na membrana da célula do que canais de sódio numa situação de repouso. Portanto, a condutância do potássio é muito maior numa situação de repouso do que a condutância do sódio. Então, como é o potássio que está fluindo pela membrana numa situação de repouso, porque, de novo, numa situação de repouso, o que você tem aberto são predominantemente canais de potássio. O que acontece é que o potencial de membrana da célula fica próximo ao potencial de equilíbrio do potássio. Por isso que a gente vai ver em vários esquemas, vocês vão ver em livros e tudo mais, que uma célula em repouso, frequentemente, ela tem, em média, menos 65, menos 70 milivolts de potencial de membrana. Por que não é menos 85? Porque, horas, embora prevaleça a condutância do potássio em repouso, também tem algum canal de sódio aberto, também tem algum canal de cloreto aberto, também tem algum canal de cálcio aberto e assim por diante. Então, evidentemente, em qualquer situação, você tem mais de um canal aberto, mais de um tipo de canal aberto. Mas o que prevalece? No repouso, prevalece a alta quantidade de canais de potássio e, portanto, o potencial de membrana tende a ser negativo, porque a célula tende a estar perdendo cargas positivas por o potássio estar fluindo fora da célula numa situação de repouso. Quando essa célula é excitada, ela é estimulada por alguma coisa, normalmente o estímulo sobre uma célula leva à abertura de canais de sódio. E quando isso acontece, o número de canais de sódio ultrapassa o número de canais de potássio, numa situação de estímulo. E aí, olha o que vai acontecer. Como o potássio entra dentro da célula, ele inverte a polaridade. Então, numa situação de alta excitabilidade de uma célula, isso vai acontecer numa contração muscular ou num potencial de ação de um neurônio, o interior da membrana fica mais positivo do que o exterior. Por quê? Porque ele fica mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio.